Paz, shalom a todos, boa noite. Hoje está com a imagem diferente aqui, mas é importante que essa internet funcione para o glória do nome de Jesus, porque eu preciso dar continuidade à leitura de Marcos. Preciso dar continuidade Olha, a internet já está tendo problemas. Se continuar falhando muito, vou ter que parar. Mas que o eterno Deus venha nos abençoar aqui na leitura de Marcos 3, a última parte. Que nós temos que alimentar muito do Evangelho, muito, muito. O crente, quando ele não se alimenta do Evangelho, ele começa a ficar raquítico espiritualmente. Às vezes a pessoa acha que ela está com muita fé, porque as coisas estão acontecendo tudo bem para ela. De repente as coisas começam a dar errado, ela entra em parafuso. Porque ela não está se alimentando do Evangelho, está colocando outras coisas na cabeça para distrair. Só que distração não resolve problema de ninguém. Resolve por um pouquinho de tempo. Mas existem problemas profundos que é só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, para nos dar vitória e para nos dar a paz de Jesus. Vamos lá começar aqui a leitura e fala assim. Hoje eu vou começar de Marcos 3, Evangelho de Marcos 3, capítulo 3, versículo 20, a partir do versículo 20. E voltou para casa, e de novo a multidão se apinou, de tal modo que eles não podiam alimentar. Imagina, tem pastor que vai na igreja uma vez só por semana, outros vai 2 vezes por semana e já reclama. Também sabemos que tem aqueles que vão todo dia. Mas aqui, todo dia tinha uma multidão. Todo dia tinha uma multidão. O Senhor Jesus saía, ficava fora, ia para outras regiões, que ele morava na casa de Pedro. Quando ele chegava, tinha uma multidão já ali. O pessoal já ficava aguardando eles voltarem. Aqui fala. E voltou para casa e de novo a multidão se apinou, de tal modo que eles não podiam se alimentar. Não podia tomar um café da manhã, comer um pãozinho. Às vezes chegava da rua com fome e não conseguia comer um peixinho assado. De tanto ali aquelas pessoas na porta querendo ser curadas. Fazer a obra do Senhor não é moleza igual muitos estão querendo por aí, não. Cobrar caríssimo para ir pregar. Gente, essas coisas não tem nada a ver com a pregação do Evangelho. Olha como o Senhor Jesus falou que ele não tinha nem casa ele não tinha nem a cama onde reclinar a cabeça. Ele não tinha nada que era dele mesmo. E hoje todo mundo quer ser rico. Mas aí ele ia para casa de Pedro, onde já morava a sogra de Pedro, mas a casa de Pedro devia ser cheia de gente. E mais os discípulos. E o povo ainda não deixava nem sequer eles comer alguma coisinha. Tá aqui dizendo que eles não podiam nem se alimentar. E não é que eles se alimentavam muito, não. Comia para viver. Quer dizer, para viver. Comia para não morrer de fome.
Naquela época não tinha esses milhares de comida que nós vemos hoje, não. Enfim, vamos continuar aqui para o regular nome de Jesus. Os seus tomaram conhecimento disso, saíram para detê-lo, porque dizia, enlouqueceu. Olha só a situação do Senhor Jesus. Chega na casa de Pedro, com fome, uma multidão esperando ele para ser curado. E os parentes do Senhor Jesus, que fica essa discussão aí, se tem irmão, se não tem irmão, que eu não vou discutir isso não, viu, gente? Nessa tradução fala, e quando os seus tomaram conhecimento disso, saíram para detê-lo, porque diziam, enlouqueceu. Até os parentes não estavam mais entendendo o Senhor Jesus. Até os 12 anos, o Senhor Jesus foi aquele menino ali, obediente papai e mamãe em tudo. Pelo que eu entendo, gente, pelo que eu leio a Bíblia e entendo. É só seguir o percurso de como que é que cria os judeus, criam os filhos. E aí, com 12 anos, 12 para 13, uns falam 12, outros falam que é 13, ele é apresentado, ele vai fazer o bar mitzvah, que é bar mitzvah, que é o filho do mandamento. E ali, depois que ele faz o bar mitzvah, ele é adulto. Ele já pode ser responsável pelos seus atos. Por isso que José e Maria ficou despreocupado, mas achou que ele estava no meio da multidão. Ok? E voltou e teve toda aquela conversa que está nos evangélicos, se a gente pegar essa parte, está nos evangelhos ali, quando o Senhor Jesus, acho que mais no evangelho de Lucas e de Mateus, que conta mais detalhado, né? E o Senhor Jesus tá tranquilo, já reconhecia, já sabia que o pai, que ele veio do céu, que o pai dele era o eterno Deus. E ele estava tranquilo, falou, eu estou cuidando das coisas do meu pai. Mas ali depois os pais esperam ele e ele volta com os pais. Criou até os 30 anos, a gente não sabe, só tem os livros apócrifos que falam um pouco sobre esses períodos da vida do Senhor Jesus que não está na Bíblia, ok? Que não está na Nova Aliança. Mas nós acreditamos que até os 30 anos ele teve uma vida normal, ia para a sinagoga assim, normal, não acredito que seja normal igual uma vida de ser humano comum, porque ele é filho de Deus. Mas não era nada que chamasse muito a atenção, não era nada que... Eu penso assim, gente, especialmente de Helena. Mas após os 30 anos, o senhor vai ser batizado, porque aí era uma maioridade que um judeu podia ser rabino, receber as responsabilidades espirituais, pelo que eu entendo, gente. Se alguém souber melhor que eu, amém. E ali, aí tudo começou já a ficar estranho depois que ele batizou, porque ele foi levado pelo Espírito por deserto e lá ficou 40 dias. Imagina como ele voltou. Tem um filme que relata o Senhor Jesus voltando do deserto, assim, bem... Parece real, assim. O cabelo, a roupa, assim, tudo.
Estranho porque estava ali no deserto. Enfim, ali já, depois ele foi ler, depois que ele foi batizado e voltou do deserto, ele entrou na sinagoga, provavelmente tem uma sinagoga lá em Nazaré que ele já estava acostumado a ir nela. Ele entrou na sinagoga, pegou o livro de Isaías e leu, aonde fala lá, o Senhor me ungiu para fazer isso, fazer aquilo, e falou, hoje cumpriu essa profecia, que aquele texto era do Messias. E aí ele já estava dizendo que ele era o Messias. E aí já começou a levantar um bocado de gente contra ele. E aí ele saiu caminhando pelo Mar da Galileia, foi encontrando discípulos, outros que era de João veio para ele. E aqui ele já estava curando, já estava libertando, porque o livro de Evangelho de Marcos já começa logo nos primeiros capítulos, já tem esses acontecimentos. O de Lucas e Mateus não, mas esse já logo é bem resumido esse evangelho. O povo diz que eles foi escrito para os romanos, porque os romanos gostavam de tudo rápido. Bom, e os escribas que haviam descido de Jerusalém dizia, está possuído por Belzebu. Gente, Belzebu é filho do diabo. Ok. É alguma coisa do mal, gente. Eu não vou aqui discutir. Eu sei que tem demônios, diabos e não sei o quê, mas não vou entrar nessa seleção, dizer que não é, porque aqui só está escrito isso. Os parentes dele, nessa tradução de Marcos também não está dizendo que é irmão ou irmã, nada disso. Aqui só falou os seus, que é os seus parentes, ok? Falou que ele tinha enlouquecido. E os escribas, aqueles que estavam sempre atrás dele para só criticar, falou que ele estava possuído por Belzebu. Belos. Que é o deus do mal. Um deus do mal. Ou filho do mal, porque Ben não é filho, mas aqui está Belos. Enfim, é alguma coisa do mal, gente. Outras traduções falam outra coisa. Ok? É que eu estou lendo na Bíblia de Jerusalém. Então, vamos lá. Os escribas falaram isso. Os parentes falaram que ele estava enlouquecido. E vamos continuar lendo aqui. E também é pelo príncipe dos demônios. Pronto. Agora aqui já dá muito bem para entender, né? Quem é príncipe dos demônios? Aqui dá muito bem para entender. É como se falasse, ele está com demônio. Depois, não, ele está com o príncipe do demônio. O principado do mundo espiritual é de maior categoria. Tanto do lado do bem tem o principado, quanto do lado do mal tem o principado. E é de maior categoria. E esses escribas falaram isso do Filho de Deus, onde tinha o Espírito de Deus, de Hashem, do Eterno. E aqueles que copiavam a Torá, conhecia letra por letra, falou isso do Filho de Deus, o qual tinha o Espírito de Deus, do Eterno. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando se trata de coisas que nós não sabemos. Vai ter coisa que nós mesmos vamos falar no nome de Jesus e profetizar ali. E aquilo que você tiver na dúvida, deixa na mão de Deus. Vamos continuar. Então falou que ele
E também, primeiro falou do tal de Bezebu, e também é pelo príncipe dos demônios, que você já sabe que é o príncipe dos demônios, ok? Que ele expulsa os demônios. Olha aí. Vocês acham que o príncipe do demônio vai expulsar demônio? Vai deixar a pessoa mais perturbada que ela já é. Só Jesus. Só o nome de Jesus que expulsa. Os outros têm tudo enganação. Vamos lá. Deus seja louvado. Versículo 23. Chamando-os para junto de si, falou-lhes por parábolas. E o Senhor Jesus, ainda ali tendo paciência, chamou eles e começou a falar por parábolas. Se fosse um de nós, já xingava tudo, né? Já dá vontade de xingar tudo aquelas pessoas. Às vezes o Senhor Jesus falava forte com eles. Pode ser que aqui vai aparecer alguma coisa bem séria, mas o Senhor Jesus, ele tinha um equilíbrio. Ele falava o que tinha que falar, mas com equilíbrio. Ok? E aí diz que ele chamou para junto de si e começou a falar por parábolas. Ali demonstra a paciência que ele tinha. E falou assim: se um reino se divide contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. Ok? Tem o reino da luz e o reino das trevas. Se o reino das trevas começa a expulsar os enviados dele, vai acabar o reino dele, né? Vai acabar. E aí, por isso que o Senhor Jesus falou: se o reino se divide contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Porque muitas pessoas, elas são usadas por demônios para fazer o mal, para enganar, para fazer isso, para fazer aquilo, aquilo outro. E nós vivemos no mundo do engano. Tudo que tem nesse mundo é o mundo do engano, é a televisão, é a internet. Tudo a gente tem que saber separar as coisas, porque ali é igual a árvore do conhecimento do bem e do mal. E quem não tem discernimento vai abraçando tudo. Mas que o Senhor nos dá discernimento, Pai eterno, para que a gente possa rejeitar aquele que não vem de Ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ok? Então, continuando. E se uma casa se divide contra si mesma, tal casa não poderá manter-se. Começa o marido e mulher brigando, o que vai acabar? Acabar separando, filho vai para um lado, filho vai para o outro, tem que dividir os bens, tem que... Pronto, desmanchou. Ok? A casa que ela fica dividida contra si mesma, não mantém. Nós sabemos que tem coisa que não dá para concordar mesmo. Mas o certo é os dois entrar no acordo. Vamos lá. Ora, se Satanás se atira contra si próprio e se divide, não poderá subsistir, mas acabará. Nós vivemos um governo dos homens, mas esse governo dos homens que nós vemos não é os homens sozinhos. Todos esses conhecimentos, essas tecnologias aí, não é que o homem é super sábio. Tem gente que fala, ai, fulano é super dotado. Gente, eu não acredito nisso. Não existe negócio super dotado. O ser humano é um vaso. Ou ele vai ser usado pelo Espírito Santo de Deus, ou ele vai ser usado pelos espíritos das trevas. Que esses espíritos, eles não vão aparecer como trevas. Só quando Deus revela. Quando Deus revela, aparece como treva. Porque Deus, que é a luz verdadeira, luz é o eterno Deus. Ok? Então, aqui está falando, né?
Satanás, que significa a palavra o adversário, ok? Adversário de Deus, adversário da igreja de Cristo, adversário de Cristo. Mas Cristo venceu na cruz. Cristo venceu os principados e potestades na cruz. Na fraqueza da carne ele venceu. Para todos sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ok? Então aqui o Senhor Jesus está explicando. Quem expulsa demônio e liberta uma pessoa, gente, é pelo Espírito de Deus, do Eterno. Porque a pessoa ela precisa ser liberta. Não é ela parou ali de fazer as bagunças que ela estava fazendo, finge, que tem gente que faz isso, viu? Finge que está liberta, mas depois a gente vê que ela não está liberta. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus tem o discernimento. Ok? Mas para libertar mesmo, curar, fazer o que o Senhor Jesus fazia, gente. Ninguém, nem Moisés tinha feito o que o Senhor Jesus fazia. Curar cego de nascença, aleijado e tantas outras, ressuscitar mortos. Ninguém na história judaica tinha feito isso, gente. Nem Moisés, nem nenhum dos profetas. Nenhum deles fez o que o Senhor Jesus fez. Porque aquelas obras que o Senhor Jesus fez era só para o Messias fazer. Só o Messias ia fazer. E ele fez. Hoje em dia, aparecendo por aí um falso Cristo, um falso Machia, ele vai usar da tecnologia, gente, para enganar o povo. E quem não conhece Bíblia, acredita. Tem muita coisa, gente, que Deus está permitindo nessa terra. Mas não é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aliás, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas as profecias, elas vão se cumprindo. O Judas cumpriu profecia. Não é só os filhos de Deus que cumpriu profecia. O Judas cumpriu profecia. Tá vendo como a gente tem que ficar atento dos dois lados das coisas? Tá acontecendo as profecias se cumprindo? Vamos continuar. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences, se primeiro não amarrar o homem forte. Só então poderá roubar sua casa. Isso aqui era apenas um exemplo. Mas o Senhor Jesus estava dizendo o seguinte: para me libertar um endemoniado, primeiro eu tenho que amarrar o que está nele. Eu amarro o que está nele, ele fica liberto, aleluia, glória a Deus. E quando a pessoa fica liberta, que recebe o Espírito de Deus, aí ela sai das trevas para a luz. Amém, aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado. Na verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e todas as blasfêmias que tiverem proferido. E aqui foi aonde eles pecaram contra o Espírito Santo. Tome cuidado. Peça discernimento para Deus. Porque às vezes a gente não sabe. Mas Deus mostra. Deixa Deus mostrar. Ok, gente? Deixa o Senhor mostrar. Porque às vezes a gente não sabe o que é do bem e o que é do mal. A gente não sabe. Mas Deus sabe, o Espírito Santo sabe. E Ele nos alerta, ok? Se você confiar no Senhor mesmo, orar, Ele vai te alertar. Então, na verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e todas as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, não terá remissão para sempre. Ok? Não terá remissão dos pecados, ok? E para sempre.
Ó, pelo contrário, é culpado de um pecado eterno. Pecado eterno. E quem tem o pecado eterno não entra no céu. Não entra no paraíso. Quem tem o pecado eterno. Vai para o castigo eterno. Tem o pecado eterno, vai para o castigo eterno. Vamos continuar a leitura. Deus nos abençoe e nos ajuda a entender a tua palavra, Senhor. E porque eles diziam, ele está possuído por um espírito impuro. Então, olha quanta coisa aqui já apareceu. Beelzebul, príncipe dos demônios, espírito impuro. São vários os nomes dos seres espirituais que tem por aí, gente. Mas nós precisamos conhecer o Espírito Santo de Deus, que é luz, que é paz, que é alegria. Louvado seja, louvado. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu Santo Espírito. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque se não fosse teu Santo Espírito, que seria de nós? Não ia conseguir. Louvado seja pelo Santo Espírito. É porque eles diziam... aqui já li isso aqui. Agora que já, daqui a pouco finalizamos. Chegaram então sua mãe e seus irmãos ficando do lado de fora, mandaram chamá-los. Ok? Agora eles mandaram chamar. Aqui, agora sim fala sua mãe e seus irmãos. Ok, gente? E ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhes: eis que tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Então, o Senhor Jesus, chegaram em casa de Pedro ali, né? Eu creio que era na casa de Pedro. Sempre quando eles vinham para Cafarnaum, tinha tanta gente ali esperando. Eles nem sequer conseguiam comer um pouquinho, estavam com fome. Já devia ter ido semear a palavra de Deus em outras regiões. Andavam muito, naquela época não tinha ônibus, não tinha nem bicicleta. E aí, olha só a situação. Esquibras, os escritores da Torá, condenando ele, falando que ele estava com mal. A mãe e os parentes falando, ficou louco. Manda chamar. Um monte de gente precisando ser curado e liberto. E o Senhor Jesus com fome e cansado. Veio tudo de uma vez ali. E aqui fala que mandaram chamá-lo. Chegaram então sua mãe e seus irmãos e ficando do lado de fora mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhe: eis que tua mãe, teus irmãos, tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Então ele estava dentro de casa nessa hora. E aquela multidão lá, alguém deve ter pedido licença para entrar, para passar, para dar esse aviso para o Senhor Jesus. Aí ele perguntou: quem é minha mãe e meus irmãos? Pois é, gente. Isso aqui acaba com a idolatria que uma religião aí tem com a mãe de Jesus. Amar a mãe de Jesus, respeitá-la, amá-la, é uma coisa, gente. Reconhecer que ela é agraciada, benedita do Senhor, é uma coisa. Agora, ficar com veneração é outra coisa. Ok? Que o Evangelho, nenhum lugar do Evangelho nos dá motivo para ficar com veneração e fazer mil Santa Maria. Primeiro que é uma só, de uma cor só. Ok?
Vamos continuar lendo. Olha o que o Senhor Jesus falou. Que minha mãe e meus irmãos? E passando o olhar, os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, de Adonai, de Hashem, esse é meu irmão, irmã e mãe. E qual é a vontade de Deus? Qual a vontade do Eterno? Que creia no Filho dele. Essa é a vontade de Deus. Se você duvida, ora, então fala com Deus. O que é fazer tua vontade, Senhor? O Adonai. Ai, graças a Deus, passou um tempão funcionando, deu uma caidinha agora na internet, mas já estou terminando, ok? E Deus seja louvado. E repassando com o olhar, eles que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então, você quer fazer parte do corpo de Cristo, da família de Cristo Jesus? Você quer fazer parte da família dele? Creia nele. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Aliás, já está condenado. Quem rejeita já está condenado. Tem que se arrepender, tem que clamar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tem que invocar o nome dele. Crer, invocar, obedecer.